Ei. Ei. Eu tenho imenso prazer de saudar a todos em nome de Jesus. Vamos dar início a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Pai. Vamos colocar de pé. Vamos dar início com uma oração. Em seguida, o grupo Adonai estará trazendo os louvores devocionais nesta noite. Soberano Deus, Pai de bondade, nós queremos te bendizer pelo privilégio de estar na tua casa, adorando o teu santo nome, bendizendo a ti, reconhecendo que sem ti nada somos e nada podemos. Fala conosco pela palavra, pelos louvores, fica à vontade em nosso meio, a igreja é sua, a noiva é sua, passeia em nosso meio, ó Pai, sondando cada um de nós, trazendo renovo, restauração, confronto, se assim for necessário. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Senta exaltando e glorificando a Deus. Grupo Adonai. Logo após a participação do Adonai, pastor Ivanildo Costa estará trazendo a leitura devocional e o mesmo hora agradecendo a Deus pela mesma. Em seguida, pequenas sementes louvam e bendizem a Jesus. Tá. Grupo Adonai, tenho o prazer de saudar a todos, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Vamos cantar 2 hinos na harpa cristã. Convidamos toda a igreja para cantar o hino de número 193 e o 302 na harpa. Cantemos. Se tu minha alma a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Toda a igreja. Espera, porque vencendo
Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. No mundo murmura-se tanto, Entre os cristãos dizem ser, em vez de louvores há pranto, fraqueza em lugar de poder. Murmuram assim no deserto, em Mara Israel murmurou. Oh, não vê que Deus está perto, jamais seu auxílio negou. Em vez de murmurares, cantar um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para os céus. Tu vives, irmão, murmurando, tal como um escravo do mal. Se Deus a tua fé está provando, tu não tens razão para tal. Deus castiga aquele a quem ama, de ti também não se esqueceu. Qual Pai amoroso te chama e cuida-se do que é seu. Em vez de murmurares, cantar um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para os céus. E mesmo se as ondas rugirem no revolto e brave o mar, os céus poderás ver se abrirem, se o hino a tua alma cantar. Não temas ciladas nem mortes, pra cima tu deves olhar. O leme segura bem forte, até do céu a luz raiar. Em vez de murmurares, cantar um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para os céus. Se o hino cantado puderes, nas horas de grande aflição, então voarás se quiseres até a celeste mansão. Nas asas da águia levado, bem perto do mar de cristal, e tu vi então libertado, a terra chega celestial. Em vez de murmurares, cantar um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para o céu. Canta mais uma vez. Em vez de murmurares, cantar um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para o céu.
Saúdo a todos em nome de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 25. A partir do versículo 25. Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo a partir do 25, diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procura todo o nosso coração para ouvir a tua voz. No nome de Jesus nós te agradecemos, Senhor, e te pedimos por tudo isso, no nome de Jesus. Amém. Nós saudamos a todos em nome de Jesus.
diante do trono, Senhor. Quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que eu nasci. Se não for pra te servir, porque estou aqui. Sim, eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que eu nasci. Se não for pra te servir, porque estou aqui. Sim, eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. A irmã Marisa está com essa oportunidade de trazer o seu hino de adoração a Deus. Em seguida, vozes de júbilo. Também vamos estar celebrando e bendizendo ao Senhor. Logo após a participação das pequenas sementes, elas se dirigem, sim, está certo. Então, vozes de júbilo. Pode vir vozes de júbilo trazer o seu hino de adoração a Deus. As crianças, logo após a participação das pequenas sementes, elas se dirigem até a salinha do departamento infantil para que possam receber a palavra direcionada e, consequentemente, capacitada para elas. E nós louvamos a Deus pelo departamento infantil, por esse trabalho. Glória a Deus. Logo após a participação do Vozes de Júbilo, o nosso irmão Segundo Melo também está com sua oportunidade. Saudamos a amada igreja em nome de Jesus, amém? Vamos continuar louvando e adorando o nome do Senhor. Renova, Senhor, a força de quem já não tem tanta firmeza. Renova, Senhor, a fé de quem já cansou da peleja. Renova, Senhor, a esperança de quem espera e sua vez não chega. Renova, Senhor, hoje aqui. Renova. Renova o moço que já velho, renova o velho que ainda é moço. Renova, Senhor, hoje aqui, renova. Renovação quero sentir quando tua mão me tocar. Então a minha alma feliz vai querer voar. Mas se não me tocas agora, não sei se a minha alma suporta pra começar em mim. Renova. Renova, Senhor, a alegria do soldado que está ferido. Renova, Senhor, o ideal
de quem pensa que tudo está perdido. Renova, Senhor, o amor do irmão que está ofendido. Renova, Senhor, hoje aqui. Renova. Renova, Senhor, a aliança, como nos tempos antigos. Renova, Senhor, hoje aqui. Renova. Renovação quero sentir quando tua mão me tocar. Então a minha alma feliz vai querer voar. Mas se não me tocas agora, não sei se a minha alma suporta a começar em mim. Renova. Renova, Senhor, a amizade dos irmãos que já não se abraçam. Renova, Senhor, o fervor que provém lá do trono da graça. Renova, Senhor, a coragem de quem luta e a luta não passa. Renova, Senhor, hoje aqui. Renova. Renova o sonho da vitória. Renova a promessa agora. Renova, Senhor, hoje aqui. Renova. Renovação quero sentir quando tua mão me tocar. Então a minha alma feliz vai querer voar. Mas se não me tocas agora, não sei se a minha alma suporta a começar em mim. Renova. Renovação quero sentir quando tua mão me tocar. Então a minha alma feliz vai querer voar. Mas se não me tocas agora, não sei se a minha alma suporta a começar em mim. Amém. O irmão Luiz Aldeni está com sua oportunidade de trazer o seu louvor. Pronto, então o Ministério do Louvor Peniel está com essa oportunidade de louvar a Deus. Logo após, o pastor Reginaldo também vai estar trazendo o seu hino de adoração ao Senhor.
Aleluia. Nós temos o prazer de saudar a todos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Como é bom estarmos na presença do Senhor mais uma vez, né, para adorar a este Deus maravilhoso. Poder sentir a presença do Senhor, se derramar, sentir vontade de chorar, chorar na presença do Senhor, né? Sentir desejo de glorificar, glorifica o nome do Senhor, porque Ele está presente em nosso meio. Ele é a nossa esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Por mais lutas que venhamos a passar, mas uma certeza há no coração do crente, que no final tudo irá findar bem. Aleluia. Há um céu de glória preparado para nós. Aleluia. Aleluia. Cante, exalte e bendiza o nome do Senhor. Continue adorando a este Deus maravilhoso nesta noite. Aleluia. Sinta a presença de Deus. Aleluia. Aleluia. Bendito e exaltado é o nome do nosso Senhor. Aleluia. Louvamos, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede, ó Deus, de reconhecer a Tua graça, a Tua bondade, o Teu favor, ó Deus, sobre as nossas vidas. Nós viemos nesta noite para adorar ao Senhor. Aleluia. Doce presença, és meu abrigo, meu protetor, em ti confio. Mesmo sem ver, eu posso crer que tua promessa está de pé. Sou eu para questionar o Deus fiel. Tu és Deus e tua palavra está de pé. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé está. Eu não temerei, eu não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. Que nós não tememos, por mais triste que seja a notícia que chega ao nosso coração, porque nós servimos a um Deus que pode todas as coisas e até mesmo nos consolar. Doce presença, és meu abrigo, meu protetor, em ti confio. Mesmo sem ver, eu posso crer que tua promessa está de pé, irá se cumprir. E quem sou eu para questionar o Deus fiel? Tu és Deus e tua palavra está de pé. És minha âncora, a minha
sei que no vale também está, e sobre o bravo mar me ensina a caminhar. Tu és o quarto homem da fornalha, tu és o meu Deus que não falha. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei. Te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade. És minha Nós reconhecemos nesta noite a tua grandeza. Nós reconhecemos nesta noite, meu Deus, que o Senhor tem autoridade nos céus e na terra. E de que o Senhor está conosco, meu Deus, em todos os momentos. Seja no vale, seja no deserto, seja em meio a banquetes, o Senhor está conosco. Porque Tu és o Deus que está conosco, Tu és o nosso grande Emmanuel. E nós Te louvamos nesta noite, Senhor. E nós declaramos mais uma vez, Igreja do Senhor, és minha âncora, a minha esperança, minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. Eu não temerei. Aleluia. Dê um brado de glória a este Deus maravilhoso, porque Ele tem sustentado a tua vida até aqui e continuará. Aleluia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Traga minha saudação em nome de Jesus, amém? É maravilhoso quando a gente lembra de que um dia esteve totalmente perdido, distante do nosso Deus, e saber que Ele cuidou de cada detalhe de nossa vida. Não tem como chegar na presença dEle e não agradecer. Vamos adorar. Senhor, continua falando com o Teu povo, Pai. Teu povo veio aqui nesta noite para Te adorar, para reconhecer a Tua grandeza, a Tua soberania, Te agradecer por cada feito, Senhor. Continua, Pai, falando conosco, que nós precisamos. Pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida justifica tanta coisa sem saída. É a realidade que eu não posso me afastar. Sua presença me encoraja, me anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não sei o que seria. Um vivo morto sem poder me levantar. Sozinho,
nem por um minuto, por favor. Não me deixe. A minha alma chora, grita, implora, não me deixe, Senhor. Só tu me entendes e não me censuras, embora eu sei que te aborreço, mas eu te peço, por favor, meu Deus, esqueça, oh Deus, obrigado pela misericórdia, as tuas que eu cometo contra ti, Senhor Deus. Se for preciso me exortar, falar comigo, estou te ouvindo. Fala comigo, acordado ou dormindo, aqui nesta noite, Pai, ou aqui mesmo, se quiseres, quero ouvir. Não me deixe sozinho, nem por um minuto, por favor. Não me deixe. A minha alma chora, grita, implora, não me deixe, Senhor. Estou contigo, ora não temas, te encoraja, vai em frente, é a presença que eu anelo, tão somente. Não há barreiras que eu não possa ultrapassar. Oh Deus, obrigado, Senhor. Ah, Deus, olha. Mas se estou fraco, oh, me esconda em tuas asas, bem segura. Minha agasalha com teu manto de ternura, oh, me transporta como o vento sobre o mar. E o que dizer a um Deus tão especial? Ele não te deixa, não te desampara um milésimo de segundo sequer. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.
Santo é o nome de Jesus. Nosso irmão Usaí está com a sua oportunidade. Em seguida, a irmã Lorena. No cântico da irmã Lorena, nós teremos a oportunidade de contribuir com os nossos dízimos e ofertas. Logo após a participação de Lorena, o irmão Bruno Jefferson estará ministrando a palavra de Deus. Logo após, nosso pastor Davi trazendo as pastorais e providenciando o término da reunião. Também salve os irmãos em nome de Jesus. E todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador, lembrança do passado bem, e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. Quase parando, sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas irão, investidas no vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas no vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Amém. Saúde, amada igreja, em nome de Jesus. Aleluias.
força em meio a lutar. Além de contemplar você, o Senhor te escuta. Louve, mesmo que o vento assopre em seu rosto, causando sofrimento. Glorifique, exalte o Deus que não te esquece, com providência desce hoje pra te ajudar. Ele tem chave de madeira que abre portas de água, a vitória deságua hoje, irmão, no seu lar. Olha Deus resolvendo o impossível, multidões estão gritando, isso é incrível. Isso não é coisa pra nenhum mortal, é só Deus que faz o sobrenatural. Quando entra na batalha é só pra ganhar, se Ele ordena o morto tem que se levantar. Não importa quantos dias faz que Ele morreu, eu já disse que isso é coisa pra Deus. Aleluia, Jesus. Glorifica, exalte o Deus que não te esquece, com providência desce hoje pra te ajudar. Ele tem chave de madeira que abre portas de água, a vitória deságua hoje, irmão, no seu lar. Olha Deus resolvendo o impossível, multidões estão gritando, isso é incrível. Isso não é coisa pra nenhum mortal, é só Deus que faz o sobrenatural. Quando entra na batalha é só pra ganhar, se Ele ordena o morto tem que se levantar. Não importa quantos dias faz que Ele morreu, eu já disse que isso é coisa pra Deus. Olha Deus resolvendo o impossível, multidões estão gritando, isso é incrível. Isso não é coisa pra nenhum mortal, é só Deus que faz o sobrenatural. Se Ele ordena o morto tem que se levantar. Não importa quantos dias faz que Ele morreu, eu já disse que isso é coisa pra Deus. Eu já disse que isso é coisa pra Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Lázaro vem para fora, Bartimeu enxergue agora. Escute, viúva de Naim, esse velório chegou ao fim. Ei, você que saberá desse tanque, tome tua cama agora e se levante. E para aqueles que estão me escutando, o Senhor já está curando. O Senhor já está curando, que Ele está glorificando. Ele está fazendo o impossível para o mundo inteiro dizer que isso é incrível. O Senhor já está curando. Ele está fazendo o impossível para o mundo inteiro dizer que isso é incrível. Isso é coisa pra Deus. 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 Aleluia. Isso é coisa pra Deus. Isso é coisa pra Deus. Aleluia. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
Tenho o prazer de saudar a todos no nome santo do Senhor Jesus, amém? Vamos nos colocar de pé por um instante, abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 7, começando a leitura a partir do versículo de número 13, para a nossa meditação nesta noite. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 7, começando a leitura a partir do versículo de número 13. Depois dessa leitura, eu vou pedir ao Bispo Antônio Tarcísio Barros que faça uma oração por toda a igreja. Mateus 7,13, quem encontrou diz amém. Passemos a ler as Escrituras. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dá frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e caiu, e grande foi a sua queda. Amém. Eu saúdo a todos no nome de Jesus. Oremos, Santo Deus amado, bendito e eterno Senhor. Outra vez o teu povo se reúne neste lugar, ó Deus, para cultuar o teu nome, através de cânticos, leitura da palavra e oração, o que já aconteceu. Agora, Deus, a tua palavra será ministrada, que o coração de cada um de nós esteja atento à tua voz que fala ao teu povo, ao teu servo, irmão Bruno, meu Deus, que é o instrumento para comunicar a palavra santa à tua igreja. Deus, toma-o em tuas mãos, dá-lhe da tua graça e faz maravilhas. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, queridos amigos, o texto que nós lemos do Evangelho segundo Mateus é uma parte que seria a parte final do sermão que ficou conhecido como Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, onde o nosso Senhor Jesus, mestre dos mestres, assentou-se sobre um monte, que era algo que era normal para um professor, e uma multidão de pessoas ouviu da boca do Senhor este sermão valiosíssimo, porque justamente a partir desse sermão o Senhor deixou muito claro, fez um resumo de como deve ser a vida de um cristão, de alguém que quer chegar até o céu. Então, a partir do capítulo 5 de Mateus,
Jesus inicia o Sermão da Montanha e segue nos capítulos 6 e 7 tratando deste importante assunto. Jesus começou falando das bem-aventuranças, depois Jesus falou do cumprimento da lei e dos profetas, Jesus falou sobre ser sal, sobre ser luz, sobre esmolas, oração, jejum e tantos outros assuntos nesse sermão. Mas nesse capítulo 7 em especial de Mateus, a partir do versículo 13, Jesus se aproxima da conclusão do seu sermão e ele vai usar diversas figuras para nos advertir acerca de qual caminho nós devemos andar se quisermos chegar no reino dos céus. Veja que no versículo 13, que foi o primeiro que nós lemos de Mateus 7, Jesus está falando aqui de duas portas e de dois caminhos. Perceba que a partir daqui Jesus vai ficar sempre usando dualidades, vai sempre usar duas figuras que são contrárias entre si para explicar uma verdade espiritual. Ele começa falando de duas portas e dois caminhos. Que duas portas são essas? A porta estreita e a porta larga. E aí ele fala que como a porta é larga e espaçoso é o caminho nela, muitos vão preferir optar pela porta larga. A porta larga que o mestre estava ensinando aos seus ouvintes, a nós também, é a porta das facilidades. É a porta de que você vai poder fazer os seus próprios desejos, não vai ter sofrimento. É a porta do evangelho sem cruz, é a porta do evangelho sem arrependimentos. E muitos entram por essa porta achando que pelas obras que porventura faça aqui na terra, tenham algum merecimento para poder chegar no céu. Perceba, portanto, meus amados irmãos e amigos, que Jesus está deixando claro aqui que a maioria das pessoas do mundo vão escolher a porta larga, porque é mais fácil de passar e é mais fácil de permanecer no caminho dessa porta. Mas em contraposição à porta larga, Jesus também fala de uma porta estreita. E ele fala que essa porta estreita, por ser estreita, vai fazer com que poucos se interessem em passar por ela. E se a porta é estreita, igualmente estreito é o caminho que conduz ao céu. Por isso, você precisa passar pela porta estreita e continuar no caminho estreito. Entenda-se caminho estreito e porta estreita como o evangelho da cruz, como a necessidade de arrependimento, com a necessidade de fé genuína no Salvador que é Jesus Cristo. Então a porta ela é estreita e poucos vão querer passar por ela. Em outras palavras, Jesus está dizendo que a maioria das pessoas vão preferir a porta larga e a minoria das pessoas vão querer a porta estreita. Veja, portanto, meus amados irmãos, que Jesus já está aqui lançando um desafio a todos os seus ouvintes, desde a época do Sermão do Monte. Nós temos uma escolha a fazer. Enquanto nós estivermos vivos aqui na terra, ainda tem jeito de escolhermos a porta estreita. A porta estreita é a porta da graça. A porta estreita é a porta da salvação. A porta estreita é a porta onde nós escolhemos mediante a renúncia de nós mesmos. É necessário, portanto, que quem quiser se achegar a Deus, entre pela porta estreita. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E aí o mestre dos mestres continua ensinando através de dualidades. E aí ele vai falar agora, na sequência do capítulo 7 de Mateus, sobre duas árvores e dois tipos de fruto. A árvore boa, que produz frutos bons, e a árvore má, que produz frutos maus. Mais uma vez o mestre vai usar duas figuras contrárias para ensinar uma verdade espiritual. Ele diz que é impossível que uma árvore boa dê frutos maus, e também não é para uma árvore má dar frutos bons, não tem como. Nós aprendemos pelas escrituras que pelos frutos se conhece a árvore. Nós vivemos numa geração, e aqui Jesus estava tratando justamente sobre isso, onde sempre existiu e sempre vai existir aqui na terra falsos profetas e falsos líderes.
E nessa geração em que a gente vive, a impressão que eu tenho é que eles estão se multiplicando com a frequência e com a velocidade muito grande. Vivemos em meio a lideranças que existem no mundo, de uma forma geral, que são lideranças que deixam o evangelho da cruz de lado, são lideranças que apregoam a teologia da prosperidade, são lideranças que apregoam que alguém que é crente não pode passar por uma dificuldade, são lideranças que apregoam por aí ensinos que são flagrantemente contrários às Escrituras. Então, na época de Jesus, tinha falsos profetas, mas importa que tenha os falsos para que os verdadeiros também se manifestem. Assim como existem falsos profetas, existem sim homens de Deus e mulheres de Deus, porque nunca faltou em nenhuma época e nunca faltará um remanescente fiel que carrega o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando o Senhor fala dos falsos profetas, ele traz uma característica peculiar desse grupo. Ele diz que os falsos profetas, eles vêm até nós vestidos como ovelhas. O que significa essa expressão? Eles não mostram quem eles de fato são. Na verdade, eles são lobos em pele de ovelhas. Eles são lobos devoradores que querem destruir a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estejam, pois, cientes que dentro das igrejas existem pessoas assim, que são pessoas enviadas por Satanás para semear discórdia no meio do povo de Deus. Então o Senhor está sendo muito claro ao nos dizer: nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que aparenta é, nem tudo que está no exterior reflete o que está no interior. Esses falsos profetas, esses falsos líderes, eles aparentam bonança, aparentam seriedade, sobriedade, mas são lobos devoradores. Para que nós não sejamos enganados por esse tipo de pessoa que ronda as igrejas, nós precisamos seguir o remédio que Jesus deu para essa enfermidade. O remédio é observar os frutos que essas pessoas produzem. Porque alguém que é um verdadeiro discípulo de Jesus vai produzir frutos dignos de arrependimento. Alguém que é um discípulo de Jesus produz amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio, conforme o texto de Gálatas 5. Alguém que é discípulo de Jesus não cumpre as obras da carne, mas faz a vontade do Espírito, porque é guiado pelo Santo Espírito de Deus. Então, assim como existiram esses falsos profetas na época de Jesus, a nossa geração está empestada, está cheia de pessoas assim. Mas aqueles que conhecem as Escrituras e sabem em quem têm crido, não serão enganados por estas pessoas. Por isso, meus amados, é mais do que nunca tempo de gastarmos tempo em oração, em jejum e em meditação na palavra. Porque a volta do teu Salvador e do meu Salvador, que é o nosso Senhor Jesus, se aproxima dia após dia. Está cada vez mais próximo do Rei da Glória voltar para arrebatar a igreja dele. E isso a gente sabe, inclusive, pelo fato de se multiplicarem esses falsos profetas. O próprio Senhor Jesus vai falar sobre isso no capítulo 24 de Mateus, quando ele diz que muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo sem ser. Então a igreja do Senhor não pode ser enganada. Existem os falsos, mas aqueles que permanecerem fiéis às Escrituras, esses vão morar no céu com Jesus. Quando Jesus continua o seu sermão, a partir do versículo 21 de Mateus 7, que nós lemos, Jesus vai falar aqui mais uma vez sobre a questão do reino dos céus. E é interessante, meus amados irmãos, que ele diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Perceba, portanto, que essa expressão,
aquele que faz a vontade de meu Pai é uma condição para alguém chegar no céu. Em outras palavras, aqueles que não fazem a vontade do Pai que está nos céus, de maneira nenhuma entrará no reino dos céus. É necessário, portanto, crer no Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas não somente crer e obedecer os seus ensinamentos. Vivemos numa geração onde as pessoas querem um Salvador, seja ele quem for. Muitos querem Jesus como Salvador, mas nem todos querem Jesus como Salvador e Senhor das suas vidas. Então é tempo de nós nos lembrarmos que ninguém chegará ao céu de qualquer maneira. O céu é lugar para aqueles que buscam santificação aqui nesta vida. O céu é um lugar para aqueles que pagam o preço da renúncia às coisas desse mundo. O céu é lugar para aqueles que não se envergonham do evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que o Senhor diz: somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus é o que entrará nos céus. Muitos vão dizer: Senhor, nós fizemos coisas espetaculares em teu nome. Aqui Jesus relata que muitos vão dizer: Senhor, nós profetizamos, nós expulsamos demônios, nós fizemos muitas maravilhas e mesmo assim nós não vamos entrar no céu? Aí Jesus responde para eles abertamente: nunca vos conheci. Em outras palavras, Jesus está dizendo: vocês nunca foram minhas ovelhas, vocês nunca fizeram parte do aprisco. Ou seja, tem pessoas que acreditam ainda que a salvação é pelas obras, que porque foi usado em um dado momento, ou porque dá esmolas, ou porque é uma boa pessoa, lhe dará o direito de chegar no céu. Não, meus amados irmãos, não é as obras que nós fazemos que faz com que cheguemos ao céu. Se você é um bom pai, não é mais do que sua obrigação. Se você é um bom filho, não é mais do que sua obrigação ser. Se você é um bom discípulo, não é mais do que sua obrigação ser. Mas a obra que leva alguém para o céu não é a obra que nós realizamos, mas sim a obra que Cristo realizou na cruz do Calvário. Portanto, meus amados irmãos, Jesus está dando aqui uma resposta dura, dizendo: nunca vos conheci. Imagine quão terrível será este dia, que na minha Bíblia, no versículo 22, está com D maiúsculo. A palavra aqui, dia, representa juízo da parte de Deus. Nós vivemos numa época que as pessoas acham que de todo jeito vão chegar no céu. E nós precisamos deixar claro para você que está aqui na nave da igreja, ou você que acompanha de casa, que sem arrependimento é impossível chegar nas mansões celestiais. Tem pessoas que até hoje não entendem a necessidade de se arrependerem de seus pecados. Arrependimento é um assunto que está entrando em escassez em algumas igrejas, onde se prefere falar sobre muitas outras coisas, mas não sobre arrependimento. Por isso, nessa noite, eu quero enfatizar isto: todos nós precisamos de um Salvador. Todos pecamos e, portanto, estávamos destituídos da glória de Deus. Mas Jesus Cristo veio ao mundo, fez-se carne à semelhança de um homem como qualquer um de nós, habitou entre nós e vimos a sua glória, cheio de graça e de verdade. Ele foi até a cruz do Calvário, como diz o profeta Isaías, como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. E ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Veja, meus amados irmãos, que somente um evangelho com cruz é o evangelho que conduz ao céu. Evangelho de facilidades, evangelho que não tem nadinha não, evangelho que é pregado por aí que você pode fazer o que você quiser com a sua vida e ainda assim vai chegar no céu, não é o evangelho de Cristo.
O Evangelho de Cristo diz assim: vocês passarão por aflições, vocês passarão por tribulações, mas eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O nosso Senhor é aquele que não nos garante que não passaremos por dificuldades. A bem da verdade, Ele nos afirma que nós teremos, mas Ele diz que estará conosco em cada uma dessas situações. Então, meus amados, quando Ele chega aqui em mais uma dualidade, que são os dois alicerces, a partir do versículo 24, Jesus vai falar aqui de duas edificações, de duas construções, que exteriormente são construções que aparentam ser iguais. Quando você olha numa primeira vista, uma casa edificada sobre a rocha e a outra edificada sobre a areia, exteriormente parecem que são iguais. Todas as duas têm tijolos, todas as duas têm argamassa, todas as duas têm cimento, têm areia e etc. Mas há uma diferença muito grande aí. Qual foi o alicerce sobre o qual foi construído esta casa? E aí Jesus diz que aqueles que escutam as palavras dele e as pratica, é este que é um homem prudente, que é alguém que edificou a sua casa sobre a rocha. Meus amados irmãos, a rocha sobre a qual nós devemos edificar as nossas vidas e as nossas famílias é uma só. É a pedra de esquina que foi rejeitada por muitos. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não existe outro fundamento, não existe outra rocha, não existe outro evangelho. Mesmo que descesse do céu um anjo e aparecesse aqui no templo, no meio de nós, e nos pregasse um outro evangelho, nós deveríamos repreendê-lo e considerá-lo anátema, porque a palavra de Deus completa já está acessível a todo aquele que nela crê. Não é necessário acréscimos, ela é suficiente para quem depositar sua confiança nela, fazer com que essa pessoa tenha os seus pecados perdoados e vá morar no céu de glória. Então, quando a gente fala dos dois alicerces, o primeiro é aquele que alicerçou a sua casa sobre a rocha, está firme. Mas existe também aquele que construiu a sua casa, a sua vida, em cima de um alicerce fraco, aqui representado pela areia. Veja que as intempéries dessa vida, as lutas, as dificuldades, vão vir para todas as duas construções, tanto quem construiu sobre a rocha, quanto quem construiu sobre a areia. Percebe? Mas as consequências são totalmente diferentes. Quem construiu a sua casa sobre a rocha, vem o vento contrário, a chuva dá nela, o sol castiga, mas a construção permanece de pé. Não por conta da estrutura em si da construção, mas pelo fato do alicerce sobre o qual ela foi construída ser um alicerce inabalável, que é o Rei da Glória, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mas aquele que constrói a sua casa sobre areia, está correndo um grande risco. Construir a casa sobre areia, meu irmão, meu amigo, é o que a maioria das pessoas aqui do mundo querem fazer. Construir sobre areia é construir a sua casa sem o alicerce necessário. Todos aqueles que vão construir qualquer edificação física aqui nessa terra sabem que o alicerce é talvez a parte mais importante de toda a obra. Embora que a gente gaste mais nos acabamentos, mas tem que gastar muito na hora do alicerce, porque um alicerce mal feito racha a casa todinha, e dependendo de quão mal feito foi o alicerce, a casa vem abaixo. Agora, pegando esse exemplo da engenharia civil, nós podemos dizer claramente: quem quer chegar no céu só tem um jeito: construa a sua vida sobre a rocha que é Jesus Cristo. Não existe outra fórmula, não existe outro meio. Que nós possamos, portanto, amados irmãos e queridos amigos,
através do exemplo das duas portas, dos dois caminhos, das duas árvores, dos dois tipos de fruto, dos dois tipos de casa e das duas consequências para cada uma dessas casas, entender que Jesus estava falando de um assunto só. Jesus estava falando que ele coloca diante de todo ser humano uma escolha que precisa ser tomada. Há caminhos para o homem que parecem direitos, mas a Bíblia diz que muitos desses são caminhos de morte. São caminhos que parecem bons, mas não vão chegar no céu. Se a gente quiser, por exemplo, ir até Mossoró, a gente tem como escolher mais de um caminho para chegar lá. Pode ir direto na BR-405, pode ir para o Caraúba e sair lá na frente e vir voltando. Pode encontrar uma outra estrada vicinal alternativa para ir até lá. Existem várias formas de chegar em Mossoró. Assim como existem muitas e muitas formas de ir parar no inferno. Agora só tem uma forma de chegar no céu. É através de Jesus Cristo. Só através de Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos e amigos, desconfiem de um evangelho que não tem cruz. Rejeitem um evangelho que não fala de arrependimentos. Rejeitem um evangelho onde são pregadas as rosas, mas se esquecem dos espinhos que há na caminhada. O evangelho de Jesus Cristo é duro. É por isso que muitos não querem segui-lo. Mas todos quanto renunciarem às suas vidas e aos prazeres deste mundo, almejando uma pátria melhor que Jesus foi preparar, estes, quando partirem para a eternidade, o evangelho também dirá àqueles que se envergonharem: tive fome, mas não me deste de comer. Tive sede, mas não me deste de beber. Estive nu e não me vestiste. O lugar destes é no lago de fogo que nunca se apagará. A Bíblia diz que lá haverá fogo e ranger de dentes. Não é o desejo de Deus que nenhum dos seus vai para lá, mas o Senhor não obriga ninguém a aceitá-lo. Você precisa entender que há duas portas, dois caminhos, dois alicerces, dois tipos de casa. Sempre há duas coisas, mas o caminho correto só é um. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, e ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus. Que nós saiamos daqui lembrando destas verdades. É tempo de se arrepender dos seus pecados. O Rei da Glória está voltando. A trombeta vai soar. Ele vai desatar os 7 selos. Vai permitir que sejam derramadas as 7 taças. E também soarão 7 trombetas, conforme o livro do Apocalipse. Mas a igreja, conforme creio, vai estar na glória com o seu Senhor. E Ele estará conosco, nos livrando deste dia tão terrível. Eu agradeço essa rica oportunidade no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Saudamos os irmãos e irmãs no nome de Jesus. Alguém está entre nós que deseja aceitar a salvação, reconciliar-se com o Senhor. Alguma coisa na caminhada aconteceu e você descuidou-se e abandonou a caminhada. É tempo de voltar, dar continuidade à caminhada. Ou então ainda não aceitou. E a gente ouviu aqui claramente que só há uma maneira, é através de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Alguém vai aceitar? Onde é que está? É alguém? Meus irmãos e irmãs, nós estamos aí no último dia do mês de novembro e amanhã nós teremos a reunião do conselho aqui, a última do ano.
teremos também outras reuniões, a reunião do conselho, a reunião dos líderes de mocidade, a reunião do departamento de missões, e a gente espera que cada componente desses departamentos estejam para participar. É importante a sua participação, a sua presença. Na quarta-feira nós teremos o culto de gratidão pela organização da nossa congregação na comunidade do Bamburral. E teremos a presença do cantor Chagas Sobrinho, vai estar com a gente para aquela noite de gratidão. E todos são convocados a participarem. Nós tivemos essa semana, uma semana cheia, foram 3 dias da semana, a gente nessas peregrinações de aniversário. Na terça-feira, foi o quê? Quarta-feira, em Janduís, estivemos lá. Na sexta, estivemos em Santa Cruz. E ontem, em Boa Vista, município de Severiano Melo. Para a gente é uma riqueza, é uma maravilha. Estamos servindo a Deus e ao seu reino, e na igreja dele, e onde a gente se congrega e a gente diz que ama. Então, a gente tem mais é que nos identificar com essa história que a gente conta. Pois não está com conversa de mateite e cabra. Deus abençoe. Agora, essa semana, a gente vai ter em Bamburral e sexta-feira, aonde é sexta-feira? Eu vi aqui. Em Lagoa Rasa, mas é sexta, aniversário em Lagoa Rasa, sexta-feira. E eu não lembro quem é o pregador ali, quem é o cantor, mas nós estaremos lá, seja o cantor ou o pregador, porque eu tenho certeza que Jesus vai estar lá. Se a gente anda por causa de Jesus, então independe quem esteja nem quem não esteja. Vamos juntos adorar o Senhor. E nós estamos, ao mesmo tempo, claro, nos aproximando do dia 13. Amanhã é o primeiro e a gente está ali logo. Estará logo no dia 13 de dezembro. E é uma celebração que a gente oferece ao Senhor pelo aniversário de organização da nossa igreja no Brasil. Esse ano, comemorando 93 anos, nos aproximamos do centenário. E a gente espera que toda a igreja esteja presente, adorando o nome do Senhor. Vai estar com a gente a cantora Rayane Vanessa, para nos auxiliar no louvor, na adoração. E teremos grupos de mulheres, de jovens, está sendo feita uma programação junto aos jovens na região, a nível de região,
Inclusive, a gente faz parte da região. Então, os jovens daqui contam também. Vamos lá, vamos participar, porque o Senhor é cheio de misericórdia. E nós temos, eu falei com a presidente do grupo de senhoras aqui da igreja, o grupo Vozes de Júbilo, em relação à farda que deve usar no dia. Eu acho que deve ir fardado. Eu sei que você gosta de mostrar o vestido novo, mas isso é coisa arcaica, que ninguém nem olha para isso, não. Isso é antiquíssimo. Negócio de mostrar vestido, mostrar sapato, camisa, gravata. Nem existe mais. Todo mundo usa uma gravata. Naquele tempo, que quem usava paletó era pastor ou cantador de viola. Mas hoje todo mundo usa. Advogado usa, médico usa, todo mundo. Até eu usei muito, né? E a farda é tão bonita, né? E eu escolhi como sugestão, pelo amor de Deus, não vão querer achar que eu estou impondo. Mas eu trouxe como sugestão, peguei umas fotos lá para mostrar a vocês. Já tem uma lá? Essa cor aí. Linda, é ou não é? É uma riqueza, é uma riqueza. É um gosto meu, pode não ser das irmãs, né? E tudo bem, eu estou trazendo só uma sugestão. Essa cor aí, lilás, vinho, muito bonitas. Mas essa aí eu escolhi para vocês darem uma olhada e se agradarem, vocês vão... Acho que vocês ainda têm, né, esses vestidos aí. Está bem novinho, né? Parece que vestiram uma vez. Está bem novinho. Cheirando a novo ainda, menino. Pelo amor de Deus. Então aí, nós temos quantas? 4 fotos aí. Que vocês podem ver. Da região vão vir também os grupos de lá. Das congregações. E a gente vai reunir todas para celebrar o nome do Senhor. Deus seja louvado. Vamos que vamos. Os que estão ajudando, continuem. A luta é grande. Ninguém pensa, a gente, às vezes eu penso, será, meu Deus, que vale a pena a gente se esforçar tanto, gastar tanto para um culto que dura algumas horas? Podia ir para casa dormir mais cedo, eu gostaria muito. Mas acontece que a nossa igreja merece, ela merece. E quando eu falo da igreja, eu falo da igreja de Cristo. Aquela que mantém os princípios, como foi que a gente ouviu aqui hoje à noite. Hoje a coisa está muito misturada, bagunçada, se mistura o evangelho com tudo no mundo, inclusive no seio da igreja de Cristo. Mas eu me refiro àquela igreja de 1932 até aqui. Até aqui o Senhor nos ajudou. E eu dou graças a Deus pelos obreiros que tem, pelos que mantêm a firmeza neste evangelho. A firmeza que é independente de conselhos, de amizades. A gente hoje tem algumas igrejas de Cristo em algumas regiões subdivididas por causa de amizade.
Eu não chamo de amizade, eu chamo de, sei lá, falta de vergonha, de caráter, um bocado de coisa. Então, a gente precisa se manter, a gente precisa manter o equilíbrio para que os princípios e a doutrina da palavra continuem valendo para a glória do nome do Senhor. Porque senão vira a casa de mãe Joana. E se há uma coisa que eu respeito é a igreja do Senhor. Porque eu que sou membro não respeitar, quem é que vai respeitar? Vamos lá. Deus é fiel. Vamos chegar aos 100 anos. Eu imagino que eu não chego. Estou com 72, ainda faltam 7 anos, né? Então eu terei 79. Eu não acredito que chegue lá, não. E se chegar, devo estar muito sambado. Então, mas eu louvo a Deus porque a igreja, se não for arrebatada, vai chegar 100 anos de celebração ao nosso Deus. Vamos ficar de pé. E vamos agradecer ao Senhor para que em tudo o seu nome seja exaltado agora e na eternidade. Às vezes a gente reclama muito porque a igreja tem isso, tem aquilo, tem defeitos, tem não sei o quê. Aí eu olho ao meu redor e eu só consigo ver a melhor igreja é a nossa mesmo, viu? Eu leio, eu pesquiso, eu fico procurando, mas é a nossa mesmo, a nossa igreja. Ela se conserva, até agora, graças a Deus, se conserva de pé para a glória do Senhor. Presbítero Andreas vem orar e quem vem impetrar, pastor, de novo, pastor Moisés, vai impetrar a bênção apostólica. E os irmãos orem por nós. Há alguns pedidos de oração aqui. É o meu jeito falho. Eu vou anunciar uma coisa no rádio, segurando o aviso, papel no aviso, e aí esqueço de olhar o papel. A irmã Luzia, mãe da irmã Eliane, precisa de oração. E a irmã Josefa, a irmã Zefinha, mãe da irmã Wigna, também precisa das orações. Está bem, né, Wigna? Eu lhe vi aqui, cadê o Wigna? Está bem, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Já está em casa? Ainda não. Mas está bem. Graças a Deus. Vamos continuar orando. Vamos agradecer ao Senhor. Eu saúdo a todos em nome de Jesus. Amém? Oremos no nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, glórias te damos, Pai querido, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de nós juntos aqui louvar e exaltar o teu santo nome. Te agradecemos, Pai querido, pela palavra a qual o Senhor trouxe aos nossos corações nesta noite, e aqui vida foi edificada, Pai. Vida ouviu a tua palavra e entendeu porque o Senhor veio a essa terra para nos dar vida e vida com abundância, Pai querido. Nós te pedimos neste momento, Pai, pelos pedidos de oração, que o Senhor possa abençoar cada vida, cada família que precisa do teu amor, meu Deus, que precisa da tua misericórdia. Que o Senhor vá em cada lares, Pai querido, abençoando, livrando, Pai querido, de todo o mal, meu Deus, e abençoando aqueles, Pai querido, que ouvem este trabalho, pelo serviço, Pai, de comunicação que transmite este culto nesta noite, que o Senhor possa glorificado ser, meu Deus,
por vidas que vê este trabalho aqui ser realizado e que o Senhor possa tocar em vidas, Pai, pelo poder e a tua glória, Pai. Nos leva-nos, Pai querido, aos nossos lares, Pai querido, em paz, como aqui chegamos, Pai. É o que te pedimos nesta noite, no nome de Jesus. Amém, meu Deus. Receba a bênção apostólica, que o amor do nosso Deus Pai e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo, seja com cada um, agora e sempre. Amém, meu Deus. Amém. E graças a Deus.